Hoje vamos falar sobre projeto de arquitetura pensando na modelagem BIM. Como eu deveria fazer um projeto de arquitetura pensando no orçamento, né? Então, eu me chamo Correia Lima, estou aqui para passar o máximo de conhecimento na área de projetos básicos, fiscalização e licitação de obra pública. Então, várias vezes eu conversei com os arquitetos em relação à modelagem no projeto de arquitetura, né, o detalhamento dele. Muitas vezes nós recebemos a modelagem do projeto não atendendo o orçamento. Isso complica muito a parte do orçamentista. Com a metodologia BIM, nós temos que pensar em fazer um projeto multidisciplinar, onde possa atender às várias etapas da nossa execução daquele projeto. Então, nós temos o projeto de arquitetura. Daquele projeto de arquitetura vão ter feito as compatibilizações com os projetos complementares e logo depois a gente tem que exportar aquilo para um orçamento. Já vi também alguns arquitetos projetando no Revit como se eu estivesse projetando no SketchUp, não pensando nas tabelas que vão sair, ou como aquilo vai sair e como aquilo vai atender o orçamento. O orçamentista tem que passar para o arquiteto quais são as premissas do orçamento, em qual banco de dados, né, de preços no caso, ele vai se basear para fazer o orçamento dele. Vamos dar um exemplo. Utilizando o banco de preços do Sinap, teve uma época, logo no início, que o Sinap ele dividiu a alvenaria em 4 situações, né? Uma alvenaria maior que 6 metros quadrados, maior que 6 metros quadrados. E também era dividido se era com vão ou sem vão. Então, a modelagem ela tinha que atender esses 4 itens de alvenaria. Então, se a alvenaria era com vão, se era menor que 6 ou maior que 6 metros quadrados, e se era sem vão e com vão, maior que 6 e menor que 6 metros quadrados. A metragem quadrada eu tirava até da tabela, mas o meu projetista, meu arquiteto, né, ou quem detalhar aquele projeto de arquitetura, tem que estar ciente que ele tem que criar, né, tipos de alvenaria no programa que está usando. Então, vamos dar um exemplo no Revit, ele vai ter que criar uma família de paredes, onde vou ter que ter maior que 6 metros quadrados e menor que 6 metros quadrados. E de preferência, na verdade, eu vou ter que criar menor que com vão e outra família sem vão. E o metro quadrado eu vou filtrar depois na tabela. Outra coisa importante são os revestimentos, por exemplo, de chapisco. No Sinap eu tenho 3 tipos de chapisco: chapisco interno, chapisco externo e chapisco em teto. Dependendo de como o projetista for modelar isso no Revit, se ele chamar tudo de argamassa, eu não vou conseguir essas informações de uma maneira simples. Na tabela, a tabela vai aparecer somente argamassa lá e o projetista, o orçamentista vai ficar confuso, vai ter que ter mais trabalho em filtrar aquelas informações do Revit e talvez não consiga nem utilizar um programa que faça ligação do Revit para o orçamento, por exemplo, um OrçaBIM, por não ter condições de encontrar um filtro adequado para atender aquele orçamento, aquele banco de preços. Por isso que eu oriento sempre o arquiteto ele fazer o projeto dele conversando com o orçamentista. O orçamentista ele tem que estar ali verificando aonde vai sair aquelas quantidades, né, como o arquiteto está modelando para conseguir fazer um orçamento adequado e uma maneira mais rápida, agilizar aquele processo. Por que isso? Eu vou dar um exemplo. Quero saber o metro quadrado de um rodapé. Existem algumas formas que eu poderia botar o rodapé. Por exemplo, eu poderia colocar o perímetro da área daquele ambiente e desconsiderar a perda de portas, né,
de vãos que eu vou ter naquele ambiente e considerar todo o perímetro daquele ambiente como sendo meu rodapé. Então, o que vai acontecer? Essa modelagem ela tem que ser feita, o piso, por ambiente e especificar no nome daquele revestimento que tem rodapé ou não. E aonde vai sair essa quantidade? Vai sair na tabela de piso, não vai sair na tabela de parede ou wall. Já se o meu arquiteto ele modelar o rodapé como se fosse um wall, como se fosse uma parede de 15 centímetros ali no canto da parede, aí aquela quantidade vai sair na tabela de parede. Uma coisa que a gente aprendeu com o tempo, em questão da modelagem, foi utilizar a modelagem à parede tipo cebola e não tipo sanduíche. O que seria parede cebola e parede sanduíche, vamos dizer assim, numa linguagem vulgar? Então, aqui eu criei um exemplo, né, para vocês entenderem o que eu chamo de parede tipo cebola e parede tipo sanduíche. Na maioria das vezes, quando a gente faz um curso de Revit, né, então, na maioria das vezes que a gente faz o curso de Revit, a gente aprende a fazer um revestimento em camada tipo sanduíche. O que é? Quando eu vou criar uma família parede, por exemplo, ou wall, é que você for chamar, se você usa o Revit em inglês ou em português, eu vou falar em português aqui. Você cria uma parede única, né, um tamanho único, onde você, dentro dela, você vai indicar o osso, você vai indicar todas as camadas, chapisco, embolso, tal, tudo. Esse tipo de resultado é muito bom para quando eu quero saber quantidade de material, porque essa tabela sai em quantidade de material. Quando eu quero fazer um orçamento, que é a quantidade de serviço, ela dá muito trabalho e ela não é muito fácil, principalmente quando eu tenho demolição e construção no mesmo projeto, onde eu divido em fases aquilo. Então, normalmente a gente usa o tipo cebola. O que é tipo cebola? Eu tenho uma parede, uma família de osso, e depois eu tenho uma família com revestimento. Por exemplo, você pode, esse revestimento, colocar por camadas. Eu prefiro usar, chamando ele de um nome único, né? Onde tem todas as camadas nesse nome, e coloco a última camada, vamos dizer assim, a última camada para renderizar, né? Por exemplo, eu vou colocar a última camada da cerâmica que eu estou usando aqui. Então, eu chamo essa camada de chapisco, embolso, cerâmica, tipo 1, que eu já tenho definido qual que é a minha cerâmica 1. E eu digo também se é uma área molhada ou não para impermeabilizar, né? Então, eu posso impermeabilizar até 1,5 metro, aí eu vou ter que usar uma parede empilhada nesse caso. Eu faço uma parede onde eu tenho a impermeabilização, outra que eu tenho só cerâmica e outra que eu vou ter somente o chapisco e a massa única, que é a que fica depois do forro. O que isso facilita para a gente, né, na hora da modelagem? Para mim, você poderia, no primeiro passo, né, muitas vezes o arquiteto ele perde um tempo achando o programa de necessidades e fazendo o layout para o cliente, né? Esse layout para o cliente, normalmente eu falo para o meu arquiteto modelar uma parede final, vamos dizer assim, com uma espessura final. Então ele modelaria, né, uma parede dessa espessura aqui, onde chamaria a parede, por exemplo, de 15 centímetros, 20 centímetros, que seria a minha parede final. Ele ia fazer todo o seu layout com uma parede simples, né? E ia fazer uma arquitetura falada, tipo de piso, tal, colocando algum piso, alguma coisa bem simples. Porque eu não vou detalhar tanto, porque depois o meu cliente pode mudar aquilo e eu vou ter muito trabalho. Quando o meu cliente definiu, aí sim eu vou para uma fase de detalhamento, onde eu posso usar um técnico de edificações, um cadista, né? Ou até o próprio arquiteto pode fazer esse detalhamento. Mas é importante que esse detalhamento ele contemple
a análise do orçamentista, para saber onde aquilo vai sair, para depois fazer um filtro. Por que esse filtro é tão importante? Porque ele agiliza muito uma mudança de um projeto, né, com orçamento. Por exemplo, você faz né, o seu orçamento e o seu projeto. Você faz, então, todos os filtros com o OrçaBim. Vamos dar um exemplo do OrçaFácil, né? A gente usa bastante o OrçaFácil. Eu, particularmente, eu gosto do OrçaFácil, né? Então, você usa o OrçaBim linkando as ferramentas, criando um filtro, levando para o seu orçamento. O Revit cria um filtro para o orçamento. Se eu já tenho tudo definido ali, aquele filtro, basta eu mudar o meu modelo, que já vai atualizar meu orçamento automaticamente. Eu vou conseguir passar esse preço para o meu cliente. Mas, se a minha modelagem não conseguir fazer esse filtro, né, o que eu falei, expliquei lá atrás, a parte de argamassa, tudo, eu não vou conseguir fazer essa filtragem, vou demorar mais tempo para ver a nova modelagem, estudar aquele modelo e levantar os quantitativos para o meu orçamento. Por isso que é importante você verificar. Tem algumas empresas que vão usar somente um tipo de chapisco. Para ele não vai fazer diferença em termos de orçamento, às vezes, né? Ele trabalha com outro nível, um outro banco de preço, ele pode decidir, não, tudo é chapisco, tanto parede interna, externa e teto, vai ser tudo chapisco. Embolso, embolso e massa única, pode chamar tudo da mesma coisa. O Sinap ele já chama embolso e massa única do mesmo serviço, né? Então tem o mesmo valor. Então só a diferença é que tem interno, externo e teto. Antigamente a gente dividia, né? Chapisco, embolso, né? E reboco paulista, por exemplo, né? Onde tinha outras informações. Voltando para o nosso exemplo, que você modelou tudo inicialmente com uma parede genérica, com a espessura final, você aprovou no seu cliente. Então agora basta escolher todas as alvenarias, escolher para o centro dela e trocá-la pelo osso que você quer. O osso de 9 centímetros, por exemplo, no tijolo e tal. E depois, na hora de modelar o revestimento, basta escolher um quadradinho e você vai colocando por um ambiente bem fácil, né? E dando aquele comando juntar, né? O join, para fazer a junção das camadas ali, sem problema nenhum. Já o revestimento tipo sanduíche, você não vai conseguir fazer isso de uma maneira tão simples, né? Então, por isso, e outro exemplo também é, por exemplo, você tem uma demolição onde você quer excluir somente a cerâmica daqui, vai deixar o osso, né, vai deixar o chapisco, o osso e tal, você vai tirar só a cerâmica e substituir por uma nova cerâmica. Então, na fase de demolição, você vai escolher essa camada aqui e vai dizer que ela vai ser demolida. E na outra fase, você vai escolher ela e vai escolher a novo tipo de parede, de revestimento para isso aqui, que vai ser talvez um embolso, uma cerâmica nova. Já na sanduíche eu já não consigo fazer isso. Você teria que entrar dentro da parede sanduíche, mudar lá dentro, dá um trabalho muito maior. Então não é aconselhável fazer dessa forma, tá? Mas vai de cada projetista sabe onde o calo aperta, né? Mas nós já passamos por muitas experiências em relação a isso. No meu trabalho, a gente já costuma usar o Revit desde 2007, aprimorando a cada dia. Ele foi introduzido no nosso trabalho em 2007 e ele vem sendo melhorado, né, como a utilização dele a cada dia. Então, essa foi uma observação que a gente achou proveitosa e achou necessária passar para os senhores. Então, se você gostou desse vídeo, né, vou te pedir para você se inscrever aqui no canal. Nós temos um canal no YouTube e também no Instagram. Se possível, se inscreva lá, compartilhe esse vídeo. A ideia é trazer o máximo de conhecimento para vocês, né, aqui na nossa jornada. Um grande abraço para todos.